Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre o efeito sanfona, como emagrecer com saúde, evitar o efeito sanfona ao longo da vida. Será que é possível? E teremos ainda um bate-papo sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial, o nosso canal no YouTube é HIT TV ao vivo e para assistir a nossa programação de qualquer lugar do mundo é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais com o meu nome, você me encontra lá no Instagram, @DeniseLuque, e também no Facebook, facebook.com/DeniseLuque. Começa o programa de hoje falando sobre o efeito sanfona, como evitar, como é possível emagrecer com saúde, todas as estratégias e as ferramentas que estão disponíveis hoje. Eu tenho o prazer de receber a doutora Andréa Abud, ela é médica endocrinologista. Doutora, que alegria te receber aqui, faz tanto tempo que eu não te entrevisto. Bom te receber, obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Espero contribuir e ajudar todos que passam ou já passaram por essa questão do efeito sanfona, que é tão comum durante o processo de emagrecimento. Tema super popular, porque o efeito sanfona é muito comum, a maior parte da população está acima do peso, então é sempre uma luta, uma batalha que se trava ali contra a balança. É difícil você encontrar alguém que não esteja querendo perder uns quilinhos e que não tenha uma história nessa batalha, né? Então, de perda e reganho desse peso, e é sobre isso que fala, então, o efeito sanfona. Acontece que para uns, a gente está falando de 5 quilos, e para outros são 30, 40 quilos, muitas vezes. Hoje a gente fala de perda de peso através das estratégias medicamentosas, sem cirurgia, muitas vezes. Essa enorme quantidade, né, de quilos aí. Eu acho que um ponto importante para a gente abordar é pensar que o efeito sanfona, ele pode acontecer independente de como o paciente perdeu peso. Se ele fez uso de medicação, se fez alguma dieta restritiva, se colocou um balão intragástrico, enfim. O efeito sanfona ocorre. E por que ele ocorre? Porque o nosso corpo, infelizmente, quer voltar ao peso máximo da vida. Então, é uma força que ele faz para reestabelecer o peso máximo que aquela pessoa já pesou. Então, à medida que você vai emagrecendo, os hormônios da fome vão aumentando, os da saciedade vão reduzindo, o seu gasto calórico, o seu gasto energético por dia também reduz. E isso contribui para o reganho de peso. Então, é um processo natural. E por isso que a maioria das pessoas que tentam emagrecer ao longo da vida acabam experimentando esse efeito sanfona. Então, na verdade, o ideal é não engordar a primeira vez, né? Exato. Uma vez que estabeleceu-se um peso muito alto, o seu corpo faz de tudo. Então, a prevenção, na verdade, é a melhor profilaxia, né? A melhor prevenção contra o efeito sanfona, mas fato é que estamos vivendo um ambiente obesogênico e cada vez mais sedentário, então a perspectiva de aumento de peso da população é cada vez maior. Então, entender que o efeito sanfona acontece e é esperado, e na verdade a pessoa sanfona em média 8 vezes ao longo da vida, até conseguir de fato emagrecer. E aí como que a gente vai abordar isso com o paciente e até ele entender que faz parte de um aprendizado dele até ele de fato conseguir emagrecer. E aí as estratégias que a gente vai usar para evitar esse efeito sanfona. Você acha que a gente caminha, você fala desse amadurecimento, desse entendimento, também muito de compreender de que se trata de uma doença, de que é um problema, uma doença crônica e que, portanto, não é atingindo, somente por ter atingido o peso saudável que a gente se libera de todo o processo, porque mesmo quando a gente atinge, então quem faz o acompanhamento, a gente tem que voltar depois. Mais importante e mais difícil do que perder peso é a manutenção dele.
é a manutenção do peso perdido. E quando a gente comemora porque chegou no peso que a gente estava buscando, a gente alivia a gente estreitou o laço com o endocrinologista durante todo o processo, e aí que se atingiu, que vai vir a parte mais difícil. A gente libera, então aí eu não te vejo mais com a frequência que você gostaria e que era o necessário para o tratamento, é como se eu estivesse me dando alta. São vários fatores, Denise. Eu brinco muito com meus pacientes que a fase de perda de peso, embora também seja difícil, né? A gente sabe emagrecer é difícil, não estou falando que emagrecer é fácil. Não. Emagrecer é difícil, é antifisiológico. Embora emagrecer seja difícil, você está numa fase ali de namoro. Né? Você está servindo nas roupas, sua autoestima está aumentando, os sintomas melhoram, seu sono melhora, a disposição melhora, energia. E as pessoas estão falando, né? Então tem aquele reforço positivo. Nossa, como você emagreceu, como você está bonita, bonito. E aquilo vai te gerando mais empolgação. À medida que você atingiu o platô, né? Ou mesmo o seu alvo, seu peso perdido e aquilo que você considera e seu médico adequado para você, você precisa continuar se esforçando para não sair do lugar. E aí que é um desafio muito grande, porque você já se acostumou naquele peso. Você nem lembra direito, né? Vamos supor, faz 2 anos, você nem lembra direito como era estar com 20 quilos a mais. E você precisa continuar fazendo atividade física, muitas vezes tomando a medicação, fazendo a visita ao seu médico, ao seu nutricionista, para ter até alguém ali para prestar contas. Só que muitas vezes nessa vocês vão desanimando, cansando, tá, muito sacrifício, e aí o peso, aí vem essa parte fisiológica do reganho de peso ser natural e seu corpo fazer de tudo para que você atinja seu peso máximo da vida de novo. Muito disso que você falou, da gente esquecer como era ter aquele peso a mais, né? Porque a gente realmente esquece, isso é natural, a gente quer se acostumar e a gente prefere lembrar do bom, né? Da coisa boa, a gente fica com a parte boa das conquistas e esquece que sem o esforço que nos levou, nos trouxe até aqui, você volta para o maior peso. E aí, depois a gente fala sobre esse reganho, que às vezes ele vem no peso, na balança pode ser a mesma coisa, mas também com a composição corporal diferente. Vou separar um tempo para a gente falar de composição corporal, que é super importante, mas primeiro eu quero desmistificar uma das coisas que eu considero mais importantes aqui para que esse bate-papo possa continuar. É mito que tem mais efeito sanfona quem tomou remédio para perder esse peso? Não, mesmo que você tenha feito uma dieta restritiva, por exemplo, então você pode ter feito uma dieta cetogênica, low carb, ou a dieta da lua, da sopa, do coração, né? Tantas dietas que a gente tem. O corpo, ele aumenta esses hormônios da fome e diminui os hormônios da saciedade. Então, independente de como foi, né, qual recurso em associação você usou para perder peso, a tendência é que a gente reganhe o peso perdido. Então, é isso, tem que continuar com a mesma estratégia que você usou no começo para se manter. Não adianta relaxar. Sabe aquela coisa do projeto? Projeto casamento. Eu vou tirar umas férias. Eu quero emagrecer, então vou fazer uma dieta super restritiva. Passou aquela data, se você vai relaxando, você vai reganhar todo o peso perdido. Então, precisa continuar fazendo o que você vinha fazendo antes. E é fácil reganhar o peso, né? Porque é o natural do corpo. É o que o corpo quer. Na velocidade da luz, volta tudo, né? Rapidinho. Às vezes, e muitas vezes a gente não quer enxergar o que está acontecendo. Então, vamos supor que você emagreceu, você está feliz da vida, tirou férias, ficou 15 dias viajando. Aí, quando você volta, você fala, mas eu não vou me pesar porque eu ganhei peso, eu nem quero nem ver o que aconteceu. Problema. Isso acontece, acho que a grande maioria de nós. Não quero nem ver o que aconteceu. E aí, você demora para retomar a atividade física, acontece alguma intercorrência na vida. Não vou ver, não vou ver. Depois, assim, o reganho é rapidinho. Você começa a ficar frustrada, os sintomas de indisposição, de falta de energia, eles vão se manifestando cada vez mais e aí reganha rapidinho esses, vamos supor, 10 quilos que você perdeu. Então, legal. Tem que ver o que está acontecendo. Tem que ver, não por adianta mais fechar os olhos. Que O problema está lá, tem que enxergar e buscar essa ajuda, porque sempre tem uma estratégia que a gente possa fazer, né? Então, é mito que porque tomou remédio faz mais o efeito sanfona. Seja qualquer estratégia, é sempre fácil
ganhar o peso que foi perdido. Por isso que tem que manter os tratamentos a longo prazo. Quero falar sobre os tratamentos a longo prazo. Quero também falar sobre composição corporal. A gente vai ter oportunidade de falar. Mas você falou de projeto casamento, um projeto, sei lá. A gente sempre tem um projetinho, né? Projeto férias, qualquer coisa. Pode perder peso. Tem várias estratégias que fazem perder peso mais rápido. E outras que você vai ali, 1 quilo por semana, que também é bastante, mas que já é mais o tradicional da perda de peso. Meio quilo, 1 quilo por semana. Pode perder peso mais rápido, tem algumas estratégias dessas comidinhas desidratadas, uma dieta super baixa em calorias, como estratégia para você atingir esse objetivo, mas depois você junta, vai fazer uma ligação rápida com a próxima estratégia, né? E se é mito ou verdade que essas estratégias, então, que fazem... você voltou a engordar porque você perdeu peso muito rápido, foi isso. Sempre tem alguém que sabe sobre futebol, perda de peso alheia, né? Não é porque você perdeu peso rápido que você vai reganhar. Muito pelo contrário, tem alguns estudos que mostram que a pessoa que perde peso mais rápido, ela se empolga mais no processo e acaba se engajando melhor no tratamento. A questão toda, assim, e existem realmente estratégias, eu gosto muito de combinar com o meu paciente qual que é o objetivo de cada um, né? Porque é importante eu respeitar também a decisão do meu paciente na hora da gente decidir qual caminho tomar. E muitas vezes tem, e é válido, né? A pessoa querer emagrecer para o casamento ou para umas férias. Mas o ponto é, esse é seu único objetivo? O que a gente vai fazer depois disso? Então, a gente pode sim usar estratégias que vão levar a uma perda de peso mais aguda, mais rápido, mas e depois? A gente vai manter atividade física, a gente vai manter outro tipo de dieta hipocalórica, ou mesmo a medicação que a gente vinha tomando, mas o que a gente vê na prática é que muitas pessoas têm aquele objetivo pontual e depois que passou aquele objetivo, largam mão de tudo. E aí é que o reganho acontece, e as sanfonadas. E quanto mais próximo do peso adequado, saudável, é mais difícil de perder, né? Quando você tem menos gordura sobrando no corpo, vai ficando mais difícil. O corpo vai exigindo mais para essa gordura ir embora, né? Sim, a perda de peso inicial ela é mais rápida. Depois, a gente brinca que até é um termo médico, mas é uma curva em J, né? Então, ou seja, uma perda de peso mais rápida no início e depois vai ficando cada vez mais devagar. Então, independente do peso de partida, claro que obesos, né, mórbidos, grau 2, grau 1, tem uma perda de peso mais rápida, mas depois tende a diminuir essa velocidade. Hoje a gente tem várias estratégias medicamentosas e eu admiro muito o trabalho dos endocrinologistas, porque vocês não podem parar de estudar, porque cada hora tem um remédio sendo liberado novo, e aí precisa ver se do trâmite para liberar a vinda desse produto para o Brasil e para qual público vai ser recomendado. Tem sempre essa coisa da novidade, né? Então, até quem já faz uso de outro medicamento pode falar, e aí, doutora, vamos trocar? Vamos para esse que é mais novo? Porque a promessa é de uma perda de peso maior ainda, né? Mais expressiva. E assim está acontecendo nesse momento com as novas estratégias que estão por aí, né? Então, famosos que... mas será que tomaram fora do país esse remédio? Tem uma série de especulações e resultados ótimos que a gente vê. E, às vezes, dá vontade da pessoa buscar pelo mais novo. Explica pra gente. Tem indicação para cada caso, então precisa saber se é compulsão alimentar, porque cada medicamento tem uma ação, age em um órgão, né? Então, a doutora vai explicar. E tem gente que já tentou dessas canetas emagrecedoras, por exemplo, né? Mas não me dei bem com tal medicamento, será que com esse novo pode dar certo? Como que é essa conversa? E aqui acho que não tem como não falar também sobre isso. São medicamentos muito caros. Então, a gente fala sobre o tratamento da obesidade, é algo de saúde pública que a gente deve tratar.
mas não está acessível para todo mundo, todas as estratégias, né? Então, você não abre o leque para todo mundo da mesma forma. Muitas vezes, você vai guiar o tratamento pelo poder de continuidade daquele tratamento. Não basta um, né? Às vezes, você consegue comprar uma, mas não consegue dar continuidade. A gente está falando de algo aqui, de uma doença crônica, que o tratamento precisa ser a longo prazo também. Explica um pouquinho para a gente sobre o remédio, as indicações e de tanta novidade que tem por aí. Então, primeiro assim, a ciência está muito a favor do tratamento da obesidade. Cada congresso que a gente vai é uma medicação nova em estudo, cada vez com maior porcentagem de perda de peso inicial, com manutenção de massa muscular, que é importante para essa questão metabólica, né, de manter o metabolismo mais ativo, vamos assim dizer. Então, realmente, a ciência está muito a favor do tratamento da obesidade. Sim, a grande maioria das medicações são inacessíveis para a maior parte da população, o que é um desafio para a gente na prática clínica, mas existem alguns meios da gente contornar. E isso também tem que ser uma conversa franca com o paciente, né? Olha, a medicação sai mais ou menos tanto, você tem condição. Muitas vezes, eu acho que a obrigação de nós médicos oferecer o tratamento para o paciente e a gente vê se ele vai conseguir arcar ou não. Às vezes a família quer ajudar. Em alguns casos, a gente pode iniciar o tratamento com uma medicação mais cara e às vezes a gente troca por uma mais barata, para ele ter aquele perda de peso mais aguda e se animar com o processo. É claro que a mudança comportamental, ela precisa existir. Não existe emagrecimento sem mudança comportamental. Então, esse é um outro tema. E aí, sobre a escolha da medicação, Denise. Hoje a gente trabalha muito com um conceito que se chama fenótipos da obesidade. Então, tem aquela pessoa que tem muita fome, e precisa de um volume de comida muito grande nas principais refeições. Tem gente que tem muita fome, mas não precisa de tanta comida para matar a fome, mas ela tem fome a cada 2 horas. Tem gente que tem o comer emocional, que é aquilo, Tô triste, tô triste, eu quero comer um brigadeiro, eu tô ansiosa, eu quero comer um biscoitinho, eu quero mastigar uma coisa mais crocante. E tem quem tem compulsão alimentar, que realmente é um transtorno psiquiátrico e que ingere uma quantidade de volume de comida muito grande num intervalo de tempo muito curto. Quando a gente consegue identificar isso em consulta e através de uma anamnese bem detalhada, isso direciona bem na escolha do tratamento medicamentoso. Em alguns casos, até em associação. Em muitos casos a gente precisa associar, porque tem aquela pessoa que come em volume, mas belisca ao longo do dia. Às vezes tem aquela pessoa que tem compulsão alimentar uma vez por semana, mas que ela também tem um exagero ao longo da semana não relacionado à compulsão. E nesses casos, assim, conversando, a gente consegue ter uma boa perspectiva de qual remédio vai funcionar melhor para determinado perfil alimentar. Mas alguns pacientes realmente não respondem, são poucos, mas as famosas canetinhas, né? É uma medicação maravilhosa para grande parte da população, mas tem gente que não responde, né? Por questões genéticas que não tem uma resposta adequada. E aí a ideia é a gente trocar. E pode ser que responda a outras substâncias semelhantes, mas quando a gente vê que não perdeu nada de peso ou muito pouco em 3 a 6 meses de tratamento, também não ficamos insistindo até numa medicação de alto custo, sendo que o paciente não teve resposta. Legal, mas bom saber que dá para trocar essa estratégia, né? Porque às vezes você pode começar de um jeito e depois trocar, né? Trocar a estratégia no meio do caminho, só não pode desistir, né? Não eu pode estou entendendo, é só que não pode desistir. E se eu não volto, e eu sempre falo assim, né? Se você não volta pro teu médico, ele não sabe que aquilo não deu o efeito que... Às vezes deu efeito, mas não foi o que você esperava. Uhum. E aí isso te frustrou, mas você emagreceu, né? Esse é um ponto importante, a gente trabalhar a expectativa versus a realidade. Muitas vezes a expectativa do paciente é chegar em uma consulta de retorno, né? 1 mês ali depois da primeira consulta e ter perdido 8 quilos. É difícil perder 2 quilos por semana. A maioria não perde, principalmente mulher, né? A maioria perde ali entre meio e 1 quilo por semana. E aí, às vezes, você colocou aquela meta para perder 10 quilos para o retorno e isso não foi combinado com o seu médico, você ficou frustrado, então o tratamento não serviu de nada, abandona tudo e quando viu já reganhou o peso que perdeu.
Você falou que não tem emagrecimento sem a mudança do comportamento, né? Então, precisa fazer atividade física. E aí, claro, é uma conversa, porque se a gente está falando de um obeso mórbido, alguém que já tenha outras comorbidades, joelho que não ajuda, questões ortopédicas, né? De repente isso vai ser conversado, qual vai ser a melhor modalidade, mas via de regra tem que fazer atividade física e tem que ter uma alimentação mais saudável. Com certeza. O remédio não vai fazer o 100%. Exatamente. Talvez eu até tenha me equivocado. É possível emagrecer sem mudança comportamental. Tá. O mais difícil é manter. Tá. Emagrece sem mudança comportamental, mas você não mantém sem essa mudança no estilo de vida. Exatamente. Tá. Então, assim, durante o tratamento, durante a fase de emagrecimento, que é a oportunidade de a gente trabalhar essa mudança comportamental. Então, assim, vamos ingerir mais fibras, mais legumes, mais frutas. Automaticamente, o excesso de carboidrato, de industrializados, de bacon, presunto, né, os embutidos vão perdendo espaço, porque você está conseguindo colocar mais fibras na dieta. À medida que o paciente emagreceu, nossa, minha dor no joelho diminuiu, eu estou mais disposto, aquele desconforto para fazer atividade física, muitas vezes até o estigma, né, de colocar uma roupa de ginástica para ir treinar, as pessoas estão olhando, já diminuiu, então você consegue colocar uma atividade física. Então, durante essa fase de emagrecimento, eu gosto muito de trabalhar mudança comportamental, porque chegar lá, a gente até chega, mas para manter precisa ter mudado padrão alimentar, a qualidade do sono, o estresse, a atividade física. E se não mudar, é muito difícil conseguir se manter. O obeso sempre sabe que dá para perder peso sem a mudança do estilo de vida. Só que também você compromete, como você falou, sem fazer atividade física, sem melhorar a alimentação, você compromete muito a composição corporal. O que você está falando para mim é que se o nosso corpo quer a todo instante voltar no maior peso da vida que a gente já teve, você precisa que o nosso corpo trabalhe a nosso favor e não contra a gente. Por isso a gente tem que ter músculo. E sem fazer atividade física, você vai perder peso, mas você vai perdendo também músculo. Isso está relacionado. Toda vez que a gente perde peso, perde músculo junto. Como funciona isso? Como é que a gente preserva? Porque o próprio envelhecimento já faz com que a gente vá diminuindo o percentual de massa magra. Exatamente. Então, se já está tudo desfavorável, né, nesse tanto, e a gente quer viver cada vez mais, é só através de atividade física para conseguir contrabalancear isso? Quanto mais proteína a gente consome, né? Claro que isso tem que ser calculado de acordo com o peso de cada pessoa, mas consumir proteína, fazer atividade física de força, então as atividades físicas resistivas, de musculação, dormir bem e consumir pouca bebida alcoólica ajuda na manutenção, até no ganho de massa muscular. Não é que todo mundo que está emagrecendo vai perder uma quantidade de massa magra importante a ponto de ter um impacto metabólico tão importante, tá? Mas muitos pacientes, e por isso que eu falo que a mudança comportamental precisa existir, começam a usar a medicação X, tá? Então, eu usei a medicação, estou super sem fome, poderia passar o dia inteiro sem comer, mas aí faz uma única refeição daquilo que gosta. Então, come um ultraprocessado, um pote de sorvete e ficou bem... Um pote não, seria muito para conseguir emagrecer, mas consegue ficar ali numa restrição calórica, mas daquilo que ele gosta. Não está consumindo nada saudável. Não é legal. À medida que ele vai emagrecendo, os hormônios da fome vão aumentando. Então, ele não vai sentir a mesma saciedade do começo do tratamento. E aí, se ele não conseguiu melhorar a qualidade alimentar, ele vai consumir o quê? Mais do que ele gosta. Ultraprocessados, excesso de doce, pote de sorvete. E aí, pronto, reganha de novo. Tá, entendi. Então, tá tudo relacionado. O processo vai fazer também diferença nessa questão de como é que a gente chega no resultado final e de já partir para a manutenção do peso perdido. E quanto mais músculo ele conseguir manter, e aí sim, fazendo uma dieta com comida de verdade, consumindo proteína, fazendo atividade física, mais fácil vai ser se manter. Porque se ele perdeu muito músculo, o metabolismo dele cai e aí na fase de
reganho de peso é muito mais fácil, porque seu metabolismo reduziu, sua fome aumentou, é matemático. Você vai reganhar o peso com uma velocidade maior. Legal. As estratégias funcionam também, essas que a gente falou, as medicamentosas, muito individualizada, para quem fez a cirurgia bariátrica e teve o reganho de peso? Com certeza, Denise, tem paciente que tem indicação de reintrodução da medicação em 3, 6 meses de tratamento. Se a perda de peso pós-cirúrgica não é esperada, a gente precisa ter uma intervenção medicamentosa. Cirurgia bariátrica é uma estratégia muito interessante, eu indico para vários pacientes, mas a gente não jura que aquele paciente vai chegar no peso X. Alguns ainda assim não têm uma perda de peso esperada ou não melhoram do comer emocional, por exemplo, ou melhoram, mas não o suficiente, e aí a gente precisa associar alguma medicação pós-operatória. Você falou da compulsão alimentar como uma das... para ver ali os critérios, porque tem remédio que é indicado para esse transtorno. Mesmo se é alguém que teve indicação de fazer a cirurgia bariátrica e sofre com transtorno de compulsão alimentar, provavelmente é uma pessoa que vai continuar tomando remédio, né? Mesmo depois da cirurgia. Provavelmente, porque existem as questões da cirurgia, né, que não só são restritivas, mas uma liberação de hormônios que mexem também com a vontade de comer, então reduzem esse prazer de comer, mas o impulso em comer, que é característico da compulsão, não melhora. Então, pacientes que têm transtorno de compulsão alimentar e são obesos, muitas vezes precisam de tratamento não só medicamentoso, mas também psicoterápico em associação para não reganhar o peso perdido e, mais ainda, para não ter eventos compulsivos no pós-operatório imediato. Tá. Porque tem toda a dieta que precisa ser seguida depois da cirurgia bariátrica, então a fase líquida, pastosa, semissólida, sólida, e aí você já pensou, tem um episódio compulsivo num pós-operatório imediato, 3 dias depois de cirurgia bariátrica, a pessoa teve um episódio clássico de compulsão alimentar, então é perigoso até do ponto de vista cirúrgico, então essa pessoa precisa ser acompanhada e tratada. Então, mesmo quando a cirurgia é recente, você não está tendo a perda de peso esperada, ou se já é uma cirurgia antiga e é um paciente que já reganhou esse peso, mas a cirurgia está lá, já houve a restrição, né? Então, tem as técnicas, seja ela qual for, você não perde a cirurgia, na verdade, mas você pode lançar mão de medicamentos para conseguir ter de novo o benefício da cirurgia? É mais ou menos assim? Sim, eu tenho até no consultório vários pacientes que alguns reganharam todo o peso perdido, alguns não reganharam todo o peso perdido, mas grande parte, e aí ficam preocupados, né? Frustrados, e que aí com medicação contínua a gente conseguiu uma perda de peso e manter aquele paciente no platô sem tirar a medicação. E aí esses a gente consegue, eu acho que eles têm um entendimento melhor de que a obesidade é uma doença crônica e aceitam melhor o tratamento medicamentoso a longo prazo. Eu mesma tenho uma paciente que ela operou com 120 quilos, ela chegou nos 70, então ela perdeu muito peso, mas ela começou a reganhar o peso na pandemia. E aí ela chegou aos 95. Ficou esse tempo sem tratamento medicamentoso. A gente reintroduziu o medicamento, ela está agora com 75 quilos, está super bem controlada com medicação. E ela mesma na última consulta falou para mim, Andréia, eu já entendi, é doença, eu não vou parar de tomar o medicamento. Por quê? Não é uma questão estética. Ela reganhar o peso perdido aumenta o risco de doenças cardiovasculares, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, é prevenção de infarto, de AVC. Então, estar dentro do peso é saúde, não é estética. Você deu o exemplo da sua paciente, aí você fala do peso que ela atingiu, 70 quilos. Para muita gente, 70 é um número alto para se pesar, né? Um peso alto. Isso ainda é um tabu? De mulheres quererem pesar por volta de 50 quilos ou na casa dos 50 quilos e de muitas vezes o seu corpo não comportar que você chegue a esse peso. Às vezes é alguém mais alto ou alguém que tem uma outra estrutura corporal. Nós somos diferentes ainda bem, né?
10% do peso perdido já é uma melhora metabólica incrível, redução de esteatose hepática. Muitos pacientes que são pré-diabéticos normalizam a glicemia com 10% do peso perdido. Então, imagina, você chegou no 100, se você perder até os 90, já é incrível Ganha do ponto de muita vista vida. metabólico. Mas às vezes aquela pessoa fica frustrada porque está pegada nos 60 quilos que pesou quando tinha 25 anos. Mas aí está com 50, é diferente, né? É outro metabolismo, já teve um ganho de peso, já teve um peso que o seu hipotálamo entendeu que é um peso confortável para você, né, de reserva energética. Então, o seu corpo ele vai sempre lutar a favor do ganho de peso. Vai ser muito difícil você chegar ali nos 60, 70 quilos. E aí ficar apegado a um número, muitas vezes você perde aquilo que você ganhou de saúde, porque é o tudo ou nada, né? Então, eu prefiro não emagrecer nada do que não emagrecer os 30 que eu queria. Você falou de oito sanfonadas antes de atingir ali o objetivo de entender isso, né? Então, leva-se muito tempo, porque de quanto tempo a gente está falando para atingir esse peso e para que, então, depois seja considerado esse efeito sanfona, só para ter uma ideia de que isso é uma doença que se arrasta ao longo da vida das pessoas, né? Vai passando fase a fase. E quando há essa perda de peso, nosso corpo pensa que a gente foi pro deserto, o que aconteceu, né? Às vezes nosso corpo não entende isso, ele é bom, faz bem perder o peso, né? Mas o nosso corpo entende errado, tem gente que reclama de oleosidade no cabelo, da pele mais oleosa, né? E tantas outras situações, só com acompanhamento médico para a gente driblar essas situações e entender que faz parte do processo. Faz parte do processo e, como eu disse no começo, faz parte do aprendizado. Mas aquela pessoa fez uma sanfonada, eu fiz uma dieta restritiva por conta própria e aí do dia para a noite parei e voltei à vida normal. Primeira sanfonada. Segunda sanfonada, usei uma medicação por conta própria, peguei da amiga, sem acompanhamento. Terceira sanfonada, coloquei um balão e também não... E aí ela vai aprendendo como que ela funciona, qual tipo de alimentação dá mais certo para ela, que quando ela reganha o peso perdido é porque a mudança comportamental também não existiu. Então, por pior que seja, eu sei que é difícil passar pelo efeito sanfona, por pior que seja, assim, do ponto de vista metabólico, também é um período de aprendizagem. Então, essas sanfonadas ao longo da vida vão amadurecendo a pessoa para que ela consiga entender que é uma doença, e o que fazer, e aí nessa oitava costuma dar certo. Ótimo. Bioimpedância, de quanto em quanto tempo você recomenda fazer? A cada 3 meses, em média. Tá. Então faz a primeira para começar, Uhum. Depois faz a mudança ali do comportamento, se precisar faz os exames também, que no começo vocês sempre pedem para saber se está tudo em ordem. E aí depois de 3 meses faz a outra bioimpedância. E quem tem balanço em casa? Se pesa, não se pesa? Qual que é a tua recomendação para os seus pacientes? Denise, depende muito da relação da pessoa com a balança. Então, assim, o que os estudos mostram? Que se pesar uma vez por semana é suficiente. Se pesar todo dia, às vezes gera ansiedade. Um dia você está mais inchada, menstruou, fez uma viagem, aí você pesou lá, putz, tudo que eu fiz foi por água abaixo e acaba frustrando, se alimentando mal. Então, uma vez por semana é recomendado e é o que a maioria dos estudos indicam, não só para perda de peso, mas para manutenção do peso perdido. Tem algumas pessoas, e aí eu sinto muito isso em consulta também, que tem uma relação muito conturbada com a balança. De, por exemplo, perder 1 quilo de uma semana para outra, que é bom, mas a pessoa acha que é ruim. Aí acha que tudo que fez, de novo, não valeu a pena. E aí se comporta mal do ponto de vista alimentar e de atividade física. Isso eu vou sentindo muito na consulta. E quando eu percebo que essa pessoa, se pesando, piora o comportamento, eu falo, então não se pesa, só se pesa aqui. E aí eu gosto de fazer consultas mensais e aí a bioimpedância eu repito a cada 2, 3 meses, depende também de cada paciente. Ótimo, porque a bioimpedância ela é completa, né? Então, aí você já consegue ver a mudança na composição corporal, não só no peso. Porque, às vezes houve uma mudança linda, mas refletiu pouco no peso. Emagrecer e perder peso são 2 coisas diferentes. A
Paciente que volta exatamente com o mesmo peso, mas com a composição corporal melhor. Ganhou 500 gramas de músculo, perdeu 500 gramas de gordura, está exatamente com o mesmo peso, mas com uma composição corporal muito melhor. E aí, esteticamente já muda, no espelho muda, na roupa muda, mas aí só na balança, o número ali que não mudou. Então, isso também não pode frustrar. Esses também. Daí, quando eu vejo que, nossa, mas eu não perdi nada. Então, volta aqui, vamos fazer uma bioimpedância logo para ver como está a composição. Entendi. Olha aqui, que melhorou aqui a sua composição. Você está mais magra, mas está com o mesmo peso. Gostei, legal. Você volta, doutora? Claro. Por favor, venha sempre. Adoro falar sobre esse assunto. Sempre bom. A doutora falou que isso faz parte do amadurecimento, né? Então, falar sobre isso é importante para a população em geral, tendo em vista que a maior parte está acima do peso. Vou deixar aqui o Instagram da doutora, @doutora Andréa Abud, @DRA Andréa Abud, do jeitinho que está escrito na sua tela. Tem o telefone e o WhatsApp, que é 11 9 7833 7887. 11 9 7833 7887. E o site é andreaabud-endocrino.com.br. Obrigada, doutora. Venha sempre. Obrigada pela oportunidade, Denise. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Volto sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Eu estou te esperando. Até já. Nós estamos de volta. Nesse bloco a gente fala de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu converso com o Dr. Hidetoshi Ishikiriyama, médico ginecologista e obstetra. Doutor, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que esse assunto é bastante importante para mulheres grávidas, né? Onde esse tipo de patologia pode levar até a morte, tanto para a mãe como para o feto. Então, é bom abordar para a pessoa entender de uma forma mais simples possível, para que entenda, né, sobre esse assunto. E ninguém espera ter uma situação como essa na gestação. Todo mundo espera passar de modo tranquilo, pelas 40 semanas aí de gestação. Exato. E eclâmpsia e pré-eclâmpsia tem a ver com pressão alta, né? Exatamente. Porque paciente, de princípio, eu acho que a paciente, em geral, deve fazer um tipo de uma prevenção, né? Depois exame de sangue, né? Exame de glicemia, colesterol, ureia, creatinina, transaminase, TGO-TGP e o exame de urina. Por quê? No começo da gestação pode ser que seja normal, mas depois pode começar a complicar. Entendeu? Tem pacientes aí que vão fazer um pré-natal, tudo bem no início, mas depois começa a dar alteração nessa pressão arterial, né? A pressão dela que seria 11/7, de repente, até a 20ª semana, pode apresentar uma pressão de 14/10, mas é que começa a aumentar. Esse tipo de pressão arterial aumentada pode causar tal de pré-eclâmpsia. E é muito perigoso. Isso porque pode afetar até o bebê. Entendeu? Esse bebê pode correr um escolamento, porque é decorrente da pressão arterial, e decorrente também da proteinúria, né? Proteína na urina. Porque quando ela tem uma pressão alta, somente pressão alta, a gente não considera como pré-eclâmpsia. Eu considero que pré-eclâmpsia quando ela tem proteinúria, né? E, normalmente, esse tipo de patologia dá no primeiro trimestre, vamos dizer assim. Primeiro? Primeiro, né? E após, quando completa a partir de 35 anos, já uma gestante, vamos dizer assim, idosa para a gravidez, né? Que ocorre maior índice de pressão alta e dá suas complicações. Mas no começo, tratando, sempre dá um resultado satisfatório. Sim. Tem que acompanhar, o médico deve sempre pedir algum exame necessário
para que não instale a pré-eclâmpsia. Porque sabe que tem pré-eclâmpsia e eclâmpsia, né? Então precisa tomar muito cuidado. A pré-eclâmpsia pode evoluir para eclâmpsia. Exatamente, para evoluir para eclâmpsia, que é bem pior. Porque na eclâmpsia, normalmente a mulher pode ter convulsões, né? Entendeu? Hipergastalgia, ela pode ter cintilantes visual, pode ver tipo estrelinha, né? Obesidade, pode, no caso, da síndrome metabólica, que é o caso da obesidade, alguma alteração relacionada com excesso de gordura. Tudo isso... Engordar muito na gestação já é fator de risco? Já é fator de risco. Tá. Então, a mulher não pode engordar muito, não. Tá. Então, mesmo se é uma paciente, uma mulher mais magrinha... Exatamente. Engordar muito na gestação, porque às vezes há essa permissão, muitas vezes, né? Pensa-se assim. Exato. Porque é muito magrinha, então... Não, mesmo magrinha não pode ganhar tanto peso na gestação, porque abre espaço para uma desordem como essa. Não é porque ela é magra que está tudo bem. E não é porque ela é obesa que tudo bem. Isso é muito relativo. Tá bom. Né? Tem mulher que é, por exemplo, magrinha, o nível de colesterol, glicemia normal. Né? Ou alterado, no caso. E mulher obesa, às vezes tem colesterol alto, uma glicemia um pouco mais alta, que precisa tomar muito cuidado. Tá, perfeito. Então, você falou do que pode colocar em risco, né? O adequado, o melhor seria, antes de engravidar, fazer o que a gente chama de planejamento e checar a saúde antes de engravidar? É claro que seja importante fazer o check-up. Tá. Quer dizer, não é só para gravidez, como qualquer tipo de patologia, né? Entendeu? Você, tomando um certo cuidado, você vai evitar que você tenha alguma enfermidade. Por isso que eu, particularmente, na minha clínica, eu sempre peço exame pré. Como o paciente fala, eu peço todo o exame necessário para que não ocorra complicações futuras. Tá. Né? E já aconteceu uma paciente minha, há muitos anos que ela passa comigo, né? Ela tinha preço normal, 11 por 7, 10 por 6, 12 por 8 e tal. E ela engravidou. Né? Durante esse período de gestacional, o que aconteceu com ela? No primeiro trimestre, vamos dizer assim, está normal. Depois de certo, começou a aumentar a pressão dela. Né? Começou a ter dor de cabeça. Que essa dor de cabeça decorrer da hipertensão não é dor de cabeça comum, normal. Por que não é normal? Porque quando a pessoa tem dor de cabeça, é decorrente de quê? Relacionado com uma hipertensão intracraniana. Né? Então, aumenta a pressão do crânio e começa a ter dor de cabeça. Que às vezes não adianta nem tomar medicamento analgésico para melhorar. Aí, no caso, que já parte por terapia, né, chamado sulfato de magnésio, entidade que é muito útil para a pessoa que tem, ou para a mulher que tenha pré-eclâmpsia. Né? E também associa com cálcio, etc. E protege a mulher contra a pré-eclâmpsia. Tá. Vou colocar aqui situações para a gente entender, doutora. A mulher engravidou, nunca teve pressão alta, pressão sempre normal, está fazendo acompanhamento e, pelo que você está me dizendo, em toda consulta ou um pré-natal bem feito, inclui, com certa frequência, aferir pressão. Claro. Dessa mulher grávida. Isso é importante. Tá. Muito importante na fase para evitar pré-eclâmpsia, né? Porque pré-eclâmpsia, você sabe que aqui no Brasil, né, que a mulher que tem pré-eclâmpsia, ela ocasionou até complicações. Tem convulsões, como eu falei anteriormente, né? Pode ter inchaço, pode ter hepatopatia, pode ter problema renal, né? E edema no corpo, principalmente nos membros inferiores. Isso daí mata a paciente, entendeu? Por isso que ela tem que tomar muito cuidado em relação à pressão arterial. E também em relação à proteína urinária, né? Era aí que eu queria chegar. Em que momento, então, o paciente, estou imaginando aqui que não... Toda vez que se afere a pressão, está sempre boa a pressão. Exatamente. Não houve alteração, segue o mesmo padrão. Em que momento pedir exames mais específicos? Você falou da proteinúria, é um exame de urina, né? Exatamente.
Da Tem a urina 24 horas também, tem uma Exatamente. série de ferramentas que os médicos A gente podem lançar a observa, mão. né? E, inclusive, tem outro fator também, que não é só proteinúria, né? Tem também, chama-se análise de plaquetas. Quando faz exame de sangue na mulher, que tem que acompanhar, né? Entendeu? Chama-se plaquetopedia. Aí tem uma plaqueta normal, vamos dizer, de 100. De repente, o nível de plaqueta vai caindo. Também faz parte do quadro de pré-eclâmpsia? Faz parte de pré-eclâmpsia, entendeu? Que chega um ponto que tem que fazer uma cirurgia de urgência. Para encerrar a gestação. Exatamente. Principalmente quando chega mais ou menos 7 meses de gravidez. Tá. Aí tem que interromper. Porque a plaqueta, sabe que ela é antiagregante plaquetário, no caso, né? Quer dizer, ele pode ocasionar hemorragia na paciente. Por isso, quando for submeter uma cirurgia, por exemplo, na casa de urgência, não faz hack. Né? Faz mais nesse geral. Justamente por causa do sangramento. E pode levar a uma complicação para a mulher. É muito importante. E também, essa dor de cabeça que ela apresenta pode até AVC. Acidente vascular cerebral. Então, qualquer sintoma na mulher grávida precisa ser avaliado por um médico, então tem que ter contato. Exatamente. O ideal é a gente ter contato com o nosso obstetra, o nosso médico, né? Porque, uma dor de cabeça que para qualquer pessoa pode não ser nada, na grávida pode ser sinal de que algo não está indo 100%. Exatamente. Entendi. Agora, pensando na mulher que não tem nenhum sintoma, nada acontecendo diferente na gestação, toda vez que você aferiu a pressão, não tem pressão alta. Pensando numa gravidez indo bem, tá indo lisa. Qual é o momento chave que estava indo tudo bem, mas a partir de agora a gente tem que olhar mais atento, porque é a época da gestação que mais acontece eclâmpsia ou pré-eclâmpsia? Exatamente. Quando a mulher vai normalmente, né, clinicamente vai indo bem, se tiver um certo ponto, se tiver alguma sintomatologia, né, a gente precisa fazer exame, né? Entendeu? Fazer exame de sangue para ver como está a plaqueta, como está a urina dela, né? Para verificar se tem algum comprometimento no caso, de edema que ela pode apresentar no próprio corpo e tal. Então, até o inchaço, então. Exatamente, inchaço, edema corporal. Né? E é necessário fazer exame sim. E quando estiver entrando na fase pré-eclâmpsia, a gente normalmente procura fazer exame de sangue também, né? Entendeu? Para ver como é que está. Porque isso pode afetar o quê? O bebê. Então, o exame... O bebê pode até morrer nesse sentido aí. Mãe e bebê, né? Mãe e bebê. Então, acho que dos exames que eu imaginei aqui, que eu pensei, o que é mais trabalhoso, porque é chato de fazer, seria a coleta de 24 horas da urina. Exatamente. O resto, a coleta simples, faz sangue ou simplesmente coleta ali a urina, como todo mundo já colheu uma vez um exame de urina, e faz a análise e não demora tanto para entregar de volta esse resultado. Exatamente. Às vezes, como é proteinúria, não precisa de 24 horas. A gente, cadê urgente, faz em uma certa de urgência. Tá. Né? Eu, por exemplo, tinha uma paciente minha que tudo normal, estava correndo, era o terceiro parto dela. Terceiro. Né? O anterior, ela teve um caso de hipertensão, no segundo caso, tem tudo normal. De repente, a pessoa começou a aumentar. Né? Aí eu falei para ele, vamos internar, né? Fazer uma investigação que está acontecendo com você. Chegando lá, a plaqueta dela estava 80. Eu botei 120, 140, por aí. Aí, eu falei assim, bom, também esquisito sintomas clínicos, né? Começou a inchar, começou a ter dor de cabeça, epigastralgia, quer dizer, tinha dor no estômago, inchaço, né? Taquicardia. Aí fizemos um exame de plaqueta, aí estava em vez de estar 100, estava 70. 2 horas, hein? Aí eu pensei, deve estar errado esse exame aí. Como que pode diminuir tanto assim? Depois eu solicitei por mais 3, 4 horas, solicitei outro exame de plaqueta. Estava 40. E aí? E aí? Então ela podia quase morrer por causa disso aí. Né? Da coagulopatia e tal. Aí, bom, vamos operar, né? Eu já fiz uma cesárea para ela, né? Com isso geral, para não ocorrer... Com anestesia geral? Geral,
Porque no caso de plaquetopenia, não pode fazer hack. Se não tem hemorragia. Tem que evitar. Tá. Porque tá se dá bom. hemorragia. Se a pessoa se faz pulsão na coluna e dá hemorragia, na subdural, então ela fez uma cesárea e, graças a Deus, bebê e ela evoluiu muito bem. Quantas semanas, mais ou menos? Estamos bem com 37 semanas, Tá. mais ou menos. Né? Tá. Porque não pode passar. Às vezes você vai protelando, o que acontece? Tá, e o tempo de espera pode ser a vida, né? A vida dela e do bebê. Do bebê. Ocorrer descolamento de placenta, por causa da pressão. É mais comum acometer, então, mulheres acima de 35 anos, mas eu tenho acompanhado casos de mulheres bem jovens, assim, bem dos 30 abaixo, com diagnóstico aí de pré-eclâmpsia, acompanhando a gestação de alto risco, né? Então, aumenta Exatamente. o risco da Acontece. gestação. Por exemplo, se ela tiver uma predisposição genética na família, que tem pressão alta, e ela também tiver um pouco de pressão alta, a tendência é realmente complicar. Porque pré-eclâmpsia normalmente acontece, né, jovem também, não é só pessoa acima de 35 anos. Porque 35 anos para cima é mais complicado. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Então o médico acompanha de uma forma mais intensiva, entendeu? Medir a pressão dela, pedir algum tipo de exame. É o que eu faço. Eu tenho um protocolo também para DEG, ou doença hipertensiva gestacional. Então o paciente marca conta de pressão, ela vê a sintomatologia clínica, se melhorou, piorou. Né? Porque se você tiver um fato assim que acompanhando e estiver evoluindo bem, para quê? Não tem o que preocupar. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, doutor, vou te deixar a pergunta aqui para o senhor já ir explicando. Pois não. A partir do momento em que alterou o número ali na pressão que a senhora aferiu, já começou a tomar remédio. Claro. E não é um remédio igual ao que se toma quando não está grávida. Porque os remédios da pressão, grávida não pode tomar, tem que tomar os específicos para gravidez. Queria que você falasse sobre isso. Então, claro, não pode se automedicar. Nunca deve. E depois, nunca deve, Nunca. né? Mas e depois de ter colocado esse remédio na rotina, você precisa ver se esse remédio foi suficiente. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso enquanto eu chego até lá, por favor, Vamos. doutor? Pode falar. Agora é o seguinte, quando o paciente está com hipertensão, claro que ela vai ter que tomar um medicamento antihipertensivo. E hoje em dia existe medicamento de primeira linha para alterar essa diminuição dessa pressão arterial. Seria Aldomete, Desalazina. Isso pode se associar também com sulfato, magnésio, para poder exatamente, não para diminuir a pressão, mas para evitar convulsões. Né? Então, convulsão, a paciente grávida é muito perigoso. Porque isso também, se não tiver um tratamento específico, ela pode o quê? Afetar o bebezinho. Por que afeta o bebê? Porque ela pode ter um descolamento de placenta, porque atua diretamente. Né? Porque o sangue vai do útero, placenta e para o bebê. Então, pode ocorrer uma vascularização. Então, o neném pode ocorrer um sofrimento e óbito. Então, por isso é importante avaliar e cuidar bem da paciente. Por isso que a paciente tem que procurar um médico responsável, né, que possa acompanhar o caso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Nós estamos de volta. Nesse bloco a gente continua falando sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A gente conta sempre com a sua participação. Tenho o prazer de receber Dr. Hidetoshi Shikiriyama, médico, ginecologista e obstetra. A gente fala sobre esses assuntos que são tão importantes, relativamente comuns, né? Exatamente. De acontecer. E não cuidar, o desfecho é péssimo.
Então, não Totalmente. tem outra alternativa. Fez um diagnóstico, há uma dúvida, há uma suspeita, acompanhamento médico e seguir a orientação, assim, estreita. Exatamente. Tem que acompanhar bem, porque senão pode levar o paciente a óbito. Mãe e bebê. Mãe e bebê. Legal. Você falou de convulsões. Então, você falou que eclâmpsia, que é o agravar da pré-eclâmpsia. Exatamente. E que a eclâmpsia traz convulsões. E aí, Exatamente. uma dúvida curiosa. Porque uma convulsão de eclâmpsia é diferente de uma convulsão de uma paciente que possa ter epilepsia, por exemplo. Exatamente. É diferente. Porque como o paciente tem... Porque pré é pré-eclâmpsia. Eclâmpsia já é o caso mais complicado da eclâmpsia. Então, o paciente pode apresentar chama síndrome HELP. Entendeu? Esse síndrome HELP, quando ela existe, tem uma convulsão extrema, é que acabamos de falar aí que não é crise epiléptica, é diferente. É porque é alteração da pressão arterial, né? É para apresentar algum problema neurológico, cerebral, aumento da hipertensão intracraniana, né? Pode ter um derrame, que é coisa grave. E depois pode ter edema no corpo e tal, e membros inferiores, né? E atinge até a parte hepática, entendeu? Dá uma hepatotoxicidade. E também a parte do renal, rim. E pode atingir também, porque é uma insuficiência renal, coisa parecida assim. Por isso é importante, nessa fase do síndrome de HELP, fazer o quê? Um tratamento clínico especial, intensivo, né? Para evitar a síndrome HELP de acontecer. Uma vez que ela acontecer, é finalizar essa gestação. Vai para o parto. Mas tem um detalhe. Paciente que tem síndrome de HELP, né? E tem convulsões graves, não se pode fazer procedimento cirúrgico logo em seguida. Entendeu? É ter convulsão agora e chegar, vou colocar no centro cirúrgico operado. Não pode. Tem que guardar até o estado clínico dela estabilizar. Tá, entendi. Né? Então, é um tipo de patologia que a mulher precisa se preocupar muito, viu? Não pode passar assim indiferente. Então, isso pode mudar até a maneira como esse bebê vai nascer, porque a gente tem uma ideia de romantizar e eu acho que precisa, num determinado momento, a via de parto, de planejar. Então, tem mulheres que passam a gestação inteira planejando um parto vaginal. Então, precisa se preparar para isso. Hoje tem um monte de profissionais, fisioterapeutas, que trabalham essa parte pélvica para que a mulher consiga dar à luz dessa forma e, assim, realizar esse sonho. Mas é só se tudo estiver indo muito bem, porque... Pela nossa conversa aqui, eu já entendi que se precisar interromper essa gestação, é com cesárea, não dá nem para induzir, tentar, é uma coisa... Pode ser uma urgência ou uma emergência. Não deixa de ser, porque vamos correr risco da mulher, porque então, ocorre a alteração hematológica, né? Entendeu? Então, ela está com pressão alta, que não está melhorando, mesmo sulfatando. Magnésio, né? Mesmo com remédio, não está melhorando. Não melhora. Tá. Entendeu? Aí que é parte realmente para cesárea, que é muito mais seguro para a mãe e para o bebê. Tá. Entendeu? Senão, os dois podem ir a óbito. Isso aqui é muito perigoso. Né? Então, o Brasil pode ser considerado o primeiro país do mundo que tem casos de eclâmpsia. Entendeu? Então, a gente procura sempre tomar mais cuidado, né? Como falei para você anteriormente, fazer o protocolo. Tá. Tem um protocolo a ser seguido para dar segurança para essa segura gestante. O paciente acompanha e anota todas as sintomatologia, sinais, no caso, né? Que ela apresentar. Às vezes isso acontece, uma pressão alta na gestação, uma hipertensão na gestação, pode acontecer já na primeira gestação. Já. Se você teve na primeira, ao engravidar pela segunda vez, já trata como risco aumentado ou espera para ver se vai ter pressão alta de novo? Isso é muito relativo. Porque na primeira, normalmente quando ela engravida, na primeira gestação, porque normalmente daí na primigesta, hipertensão. É mais comum da primeira gestação? Primeira gestação, entendeu? Então, a gente procura
tratar e fazer, né, tomar cuidado na segunda gestação. Porque na segunda gestação pode ser mais complicado ainda. Pode Então, acontecer. pode acontecer, Pode sim, acontecer. nas demais gestações. Nas demais gestações. Né? Eu tinha uma paciente, né, que ela não poderia ter, seria, no caso, o terceiro filho dela. 2 filhos anteriores a ter problema de pré-eclâmpsia, né? No terceiro, eu falei, olha, para o marido, né? Aí, ela ficou no UTI, quase faleceu. Então, eu falei, ó, não poderá ter outro neném, porque ela tem tendência para ter eclâmpsia, novamente, não? E tudo bem, e passou. Então, ele ia fazer vasectomia para não engravidar a esposa. Esperou 1 ano, não fez vasectomia, engravidou a paciente, a esposa. Engravidou a esposa entrou em eclâmpsia, não, entrou em pré-eclâmpsia. E foi para a UTI, quase faleceu. Ela perdeu o neném com 3 meses de gestação. Abortou. Perdeu? É. E ela quase foi também, ficou quase 10 dias na UTI. Eu tinha falado para ele, não pode. A gente acompanha, né? Já conhece a paciente. Claro. Então, não, Essa família, né? fica da família, né? Então, sempre procuramos orientá-lo. Legal. Então, sempre bom orientar. Agora, essa paciente que fica mais em UTI, e daí não dá para fazer tudo aquilo que a gente também sonha em fazer, né? Exatamente. Que o bebê nasceu ainda conectado com o Totalmente. cordão umbilical, vem para o colo da mãe, para Isso. fazer golden hour. Então, se não tá... Isso tudo que eu disse só acontece se a criança está bem, se a mãe está bem. Claro. Se não Vamos tá, estiver bem. pula essa etapa. Então, você perde essa oportunidade de fazer para tudo ficar bem e poder fazer num momento seguinte, a gente entende, mas nós estamos falando aqui de um cuidado que precisa ser rigoroso, não é brincadeira, pressão alta na gestação Não e é. todas as consequências e tudo que pode acontecer. Uhum. Porque eu tenho a experiência, né, de muitos anos aí, né, que eu trato. E eu tenho vários casos, 20% das minhas pacientes tiveram pré-eclâmpsia, mais ou menos. Eu tratei ela rigorosamente. Né? Felizmente, não deixei complicar. Com seu protocolo. Que Protocolo. você falou que tem um protocolo. Qualquer coisa, ela chega lá e diz, estou com isso, né? Não estou sentindo bem, estou de cabeça, eu estou vendo estrelinha, né? Eu estou com falta de ar, né? Minha urina está esquisita, estou com proteinúria, né? Então, tudo isso aí a gente utiliza, porque tem uma pessoa que tem medo da magnésio, né? Se for magnésio, sulfatar. Ele não dá contraindicação nenhuma, esse sulfato de magnésio. Ele só protege a mãe, né, contra convulsões. Ele praticamente ajuda, né, na hipertensão, né? Então, ele ajuda na parte de combater esse tipo de convulsões. Se dá alguma alteração de sulfato de magnésio, no caso, né, que é um bom medicamento, se tiver como se uma reação, ele dá carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio ele é antídoto. Sulfato de magnésio. Ele já sente bem. Eu já fiz várias vezes isso aí, né? Tá. Qual é a chance de depois da gestação... Deu tudo certo, o doutor não complicou. Teve sim uma hipertensão gestacional, Certo. mas não complicou, acompanhou direitinho, o paciente fez todo o protocolo, seguiu, bonitinho. Qual a chance de depois essa mulher desenvolver hipertensão ou a gente fica ainda num estado diferente, né? Quando a gente dá à luz, a mulher ainda fica diferente, passa pelo puerpério, que tem uma série de questões hormonais e físicas e psicológicas. Qual a chance da hipertensão continuar para essa mulher? Então, gestando, a mulher, né, não continuar com a hipertensão, ela pode apresentar uma síndrome metabólica. Tem que cuidar. O quê? Obesidade. Tá. Ingestão de muito açúcar, né? Então, vai ter que cuidar da alimentação. Porque Da alimentação, ter tido exercício físico. essa hipertensão na gestação significa que o corpo tem uma tendência à mas tem que cuidar. Tá. Se não cuidar, qualquer coisa da nossa vida, se não cuida, complica, né? Não é verdade? Sim. Então, a gente tem que procurar cuidar do nosso corpo, de uma forma ou outra.
A gente sabe que existem, né, tem a maneira espontânea da gestação e tem através das técnicas que a gente tem hoje, né? Então, da fertilização, a reprodução humana é uma área que expande cada vez mais aí, né? Enfim, é uma área em franco crescimento, porque a gente deixa hoje os casais já casam mais tarde. Exatamente. Aí a gente já deixa para pensar em ter filho mais tarde. Exatamente, prorrogar o filho. E a idade da mulher é fator importantíssimo na gestação. Exatamente. Tem alguma relação aqui com casos de FIV, gestação através de FIV e maior ou menor acometimento por eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Veja bem, normalmente o caso da pré-eclâmpsia quem tem uma gestação gemelar. O índice é maior, que é pré-eclâmpsia. Agora, veja bem, uma mulher que acima de 35 anos, né, ela vai ter uma dificuldade de quê? O hormônio dela vai diminuindo, né? E esse tipo de hormônio, o útero vai ficando um pouco mais, vamos dizer assim, preguiçoso, né? O ovário vai atrofiando, então vai pular menos, né? Então a tendência realmente é complicar mais a pré-eclâmpsia. Dá problema. Vamos de perguntinha do público? Vamos. Tem uma pergunta que chegou para nós, super interessante. Vamos ver. Vamos acompanhar a pergunta que chega do Fabrício, de Araraquara, interior de São Paulo. Boa tarde. Pré-eclâmpsia desde 22 semanas de gestação, com cefaleia de moderada a intensa diariamente, epigastralgia diária. E ele te pergunta, quando interromper a gestação? Limite máximo dentro do aceitável, para que fique tudo bem aí. Tô entendendo a angústia do Fabrício, para que fique tudo bem com esse bebê. A gente não sabe em que pé que está essa gestação, né? Pré-eclâmpsia desde 22 semanas, mas quantas semanas são agora? Eu acho que a gente não tem essa informação. Exatamente, porque a pré-eclâmpsia corre surgir a partir de 20 semana. 20 semanas, né? Que seria complicar. Então, esse período todo, ele pode ter, o médico pode tentar reverter o quadro dos medicamentos hipertensivos, dos magnésios, para ver se, né, possa alcançar essa maturidade fetal. Né? Alcançando a maturidade fetal, né, o pulmão do nenê estiver apto, né, para se operar, porque pode dar síndrome de angústia respiratória, que pode ter problema de diminuição de surfactante, então diminuir, né? Então precisa aumentar. E quando chegar um ponto ideal, através de ultrassonografia, exame de sangue, a gente pode interromper, porque com 22 semanas, eu já tive caso de paciente assim, né? De ter problema de pré-eclâmpsia, ser operado e está bem. Até gemelar eu tive, né? Tudo questão de quê? Cuidados. Se tem cuidado, você resolve. Porque não é só porque ela está com pré-eclâmpsia que vai complicar. Então, também não tem um número mágico de semanas. Não. Cada dia dentro da barriga da mãe, quando tudo está bem, cada dia é importante, o bebê vai crescendo e vai amadurecendo. Mas tem uma questão pulmonar que a gente vence, que dá um respiro para a mãe, mesmo que for prematuro, que é 34 semanas? Não. 35 semanas em diante. Mais ou menos. 35 semanas. Você já dá aquele alívio, né? Ainda não é o ideal. Exatamente. Né? Não é um bebê a termo, como vocês chamam, que é a partir de 37? 37 semanas que normalmente intervém a paciente. Isso. Né? Porque, veja bem, antes de qualquer conduta, né? Eu, particularmente, eu costumo dar corticoide para a mãe. Para amadurecer o pulmão da criança? Para facilitar. Então, é ainda uma estratégia. Então, é uma estratégia. É uma estratégia, porque se você estiver na iminência de ter um parto prematuro, né, pode ser que seja o melhor para essa família. Exatamente. Então, você dá o remédio, amadurece mais rápido o pulmão da criança e você vai mais tranquilo para esse parto. Deixa eu deixar os contatos aqui do doutor, então, antes de me despedir dele, @dr.iditoshi, @dr.iditoshi. O WhatsApp é 11 99633 2078. Doutor, obrigada por ter vindo. Volte outras vezes. Adorei o bate-papo. Eu agradeço bastante,
né? Porque normalmente esse tipo de assunto é bem extenso, né? Tem muita coisa. Né? Acho que deu para a gente abordar, principalmente, acho que mostrar quão importante é estar de olho, ficar de olho. ligado, não vacilar. Sempre procurar, né, os cuidados da paciente, sempre. Legal. Se cuidando bem da paciente, vai tudo bem. Obrigada, viu, doutor? Obrigado a você, agradeço muito. A gente que agradece. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco hoje. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.